Sejam bem-vindos a mais um Casca Grossa Responde, aquele quadro aqui do canal onde eu respondo as perguntas que vocês, meus queridos inscritos e seguidores, me mandam. E vou falar para vocês que o Casca Grossa Responde de hoje tá polêmico. Tá polêmico, tem bastante pergunta interessante, já dei uma olhadinha aqui por alto. E eu quero lembrar vocês também como que você faz para ter a sua pergunta respondida por mim aqui nesse quadro. Existem duas formas básicas. A primeira, se você quiser ter certeza absoluta que eu vou responder a sua pergunta, basta você mandar acima de R$ 20 através do recurso Valeu Demais ou Super Thanks. Não sei em que língua está o seu YouTube, mas aqui embaixo, perto do like, tem lá o Super Thanks, Valeu Demais, onde você pode mandar a sua pergunta. Mandando acima de R$ 20 eu respondo com certeza absoluta. A segunda forma é você entrando na nossa comunidade gratuita do Telegram. O link está no comentário fixado aqui embaixo. E lá vai ter uma sala, perguntas para o Casca Grossa Responde. Você manda a sua pergunta lá e aí a minha equipe vai selecionar as melhores perguntas, tá bom? Já peço também que você dê um like no vídeo aí, se inscreva aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar. Os brabos estão aqui, tá? Só falta você. Vamos lá, a primeira pergunta é do Tony Dantas 01. Ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: Briga, por que a galera fala tanta merda de você? Tony Dantas, grande abraço para você, meu irmão. E, logicamente, a razão principal é porque eu falo coisas que incomodam. Quando você tem o compromisso de tratar somente a verdade, trazer a verdade aqui, e quando você toca em assuntos sensíveis como política, comportamento, etc., a verdade incomoda demais. As pessoas estão cada vez mais se enclausurando em suas próprias bolhas, onde se sentem mais confortáveis só ouvindo opiniões que vão lá reforçar a ideia que elas já têm na cabeça. Então, quando você traz um pensamento contrário e, sobretudo, uma crítica, que é o que a gente faz aqui no canal, a gente critica muitas coisas que estão erradas, se incomoda as pessoas. A segunda razão pela qual esse pessoal também fala muita merda de mim é que a maioria deles queria ter a coragem que eu tenho de falar essas coisas, mas como não tem, aí ficam incomodados duas vezes mais, né? E aí o caminho é atacar o mensageiro ao invés da mensagem, né, mesmo? Bom, vamos lá. O Café perguntou o seguinte: as respostas criativas para os fãs do MC Pose no Twitter já geraram alguns processos? Forte abraço, mestre. Forte abraço, Café. E não, ainda não. A resposta que eu dei na live de ontem, né? Pois é, eu respondi a galera ali, mas eu respondi no mesmo tom dos comentários deles. Então eu só fui... E vocês estão pensando que vocês estão malucos, que acabaram de ver meu filho descendo pela segunda vez, mas não viram ele subindo, é porque tem uma outra entrada aqui na casa, tá? Então ele desceu por aqui, subiu por aqui. Vocês não estão malucos, não. Mas voltando aqui, Café, eu respondo na mesma pegada, galera, né? Então, neguinho vem me apedrejando, me xingando, eu respondo com um tom de humor, mas de uma forma que eles vão sentir também. Então, entendeu? Então, por isso talvez não renda processo. Mas se render também, eu tenho um belo de um advogado, advogados, né? Que são mais de um, são 3, na verdade, que são excelentes e eu nunca perco processo. Então, pode processar e ninguém ainda vai ter que gastar dinheiro pagando sucumbência. Vamos lá. Lucas Alves pergunta o seguinte: Briga, quais investimentos você fez que te levaram ao patamar financeiro que você está hoje? Tenho um valor alto para investir, mas não faço ideia do que fazer. Bom, Lucas, uma das formas que eu tenho de ajudar vocês é disponibilizando aulas gratuitas com o meu gestor pessoal de patrimônio, que é o Felipe Guimarães, lá na nossa comunidade gratuita do Telegram. Então, volto a convidar você a clicar no link que está no comentário fixado, entrar na nossa comunidade. Lá, toda semana, o Filipão dá uma aula gratuita para a rapaziada. E eu também consigo para vocês, que são meus seguidores, que tem um valor já maior disponível, que deve ser o seu caso, você que tem acima de R$ 300 mil já investidos ou para investir, eu consigo para vocês uma consultoria personalizada, gratuita, com o Felipe. O Felipe geralmente só trabalha com quem tem mais de 3 milhões investidos, mas pela nossa parceria, ele presta esse serviço gratuito para os meus seguidores que têm acima de R$ 300 mil. Então, se é o teu caso, se tu tiver acima de R$ 300 mil, manda mensagem para mim no Instagram, lá falando: Brigadeiro, eu tenho aquele valor que você falou e gostaria de uma consultoria individualizada com o Filipão gratuita. E aí eu marco com o Felipe para você. Peço para ele entrar em contato contigo e marca contigo, tá?
E quais investimentos que eu fiz que me levaram ao patamar financeiro que eu estou hoje? Primeiro, eu investi em mim, né? Isso pode parecer meio clichê, mas eu investi em mim, na minha qualificação. Fiz bons negócios no mercado imobiliário. Eu tenho um tino bom para isso. É uma boa parte do meu patrimônio eu construí através de investimentos imobiliários, comprando sobretudo terrenos em regiões de alta valorização. Eu sempre gostei de comprar terreno, né? E também fiz alguns investimentos em ações que renderam muito bem para mim. O meu rendimento da minha carteira é muito bom. Depois que o Felipe começou a gerenciar, então ficou sensacional, mas eu sempre tive um rendimento muito acima da maioria das pessoas, porque eu também conseguia escolher boas empresas, sem aquela tentativa de dar um porradão à empresa que vai, sei lá, quadruplicar de valor, não, mas eu fazia uma carteira bacana ali, com empresas que eu tinha confiança que iam performar bem, e performaram. Então, três grandes investimentos, eu mesmo, em mim mesmo, né, na minha qualificação, mercado imobiliário e ações de empresas que performaram bem. Mas Macena King 13 pergunta o seguinte: Briga, como você se sente influenciando tantas pessoas a mudarem de vida através do esporte? Cara, eu me sinto bem pra caramba, me sinto muito feliz, eu recebo muitas mensagens nesse sentido, galera falando que começou a treinar por conta da minha influência, e isso me deixa muito feliz, porque hoje, como eu sempre falo para vocês, eu sinto que eu zerei a vida, eu tenho muito mais do que eu imaginei que um dia eu ia ter, em todos os sentidos. Então hoje o que me dá prazer é ajudar pessoas, contribuir para que as pessoas alcancem o mesmo patamar que eu alcancei ou mais, né? E saber que eu estou contribuindo positivamente para a vida de muitas pessoas me deixa muito feliz mesmo, né? Até porque eu acredito na lei do retorno e acho, na verdade acho não, eu tenho convicção que isso retorna para mim e para minha família também. O Igor Mourão 27 perguntou o seguinte: e a tua luta vai sair? Onde vai passar? Acha que está preparado? Igor, um grande abraço para você, meu querido. A luta vai sair, até porque se não sair, quem pula fora, eu ou meu adversário, tem que pagar uma multa contratual de R$200 mil, independente do motivo pelo qual pular fora. Tem que pagar uma multa de R$200 mil. E a luta vai sair, é óbvio, tá? Aonde vai ser transmitida, a gente ainda está negociando. Provavelmente vai ser um pay-per-view próprio, tá? A gente está trabalhando já com... Eu tenho uma equipe já vendo isso, e provavelmente vai ser um pay-per-view próprio que a gente vai fazer. E se eu tô preparado, meu irmão, eu nasci preparado, mentira. Isso aí é um bordãozão que a galera usa, né? Mas, cara, eu faço isso há mais de 30 anos, entendeu? Não é o fato de eu ter ficado ausente das competições que vai fazer eu não estar preparado. Estou super preparado, tecnicamente estou muito preparado, fisicamente estou me sentindo muito bem, as lesões estão sob controle, nada que me preocupe muito. Ontem eu fiz uma baita de uma prova de resistência para ver como é que estava meu ombro, performei muito bem, então estou me sentindo muito preparado, tá? Estou muito confiante para essa luta. O Didiqueta pergunta o seguinte: Brigadeiro, por que você não mora fora desse bostil? Didiqueta, eu já morei na Suíça, já morei na Inglaterra e já rodei cerca de 60 países, né? E eu vou te falar, eu percebi que cada país que você vai, ele tem as suas particularidades, inclusive nas suas mazelas. Então tem algumas coisas que não tem aqui, que vão ter lá, e positivas e negativas. E eu posso garantir para você, cara, para quem tem dinheiro, o Brasil é um excelente país para se morar. Para quem tem dinheiro. Infelizmente, 95% dos brasileiros não tem dinheiro, né? É por isso que se torna um país tão massacrante para essa galera, porque eles tomam ainda mais de quem tem menos, né? Mas para quem tem grana, cara, o Brasil é muito bom. Eu moro num excelente local, meus filhos estudam numa ótima escola, eu tenho um bom plano de saúde, o melhor que o dinheiro pode pagar, entendeu? Então não tem por que eu ir para outro país, tá? E vocês, eu acho que vocês precisam... Oi, meu amor. Churrasquinho, obrigado. Obrigado, meu amor. Recebo um... vocês fizeram? Muito gostoso, parabéns, tá? Te amo. Eu tenho uma princesa que traz churrasco pra mim na rede, entendeu? Então, assim, eu acho que a batalha tem que ser individual para que todo mundo possa ter a
a possibilidade de desfrutar o que eu hoje desfruto aqui no Brasil. Aí a vida fica muito boa, entendeu? Você ir morar fora e limpar a latrina dos outros não é legal também não, entendeu? Você ir morar fora e trabalhar 16 horas por dia também não é legal, entendeu? É, Luan Cardoso, o Botafogo pega o PSG no Mundial. O que esperar? Puta merda. Porra, Luan. A gente olha o PSG ontem triturando o Inter, 5-0, na final da Champions. E olha o Botafogo e olha o técnico olha pro banco, tem Patrick de Paula, Juan Cruz, Elias Manuel. Esperar o quê? Esperar muito sofrimento. O que esperar de Botafogo PSG pro botafoguense? Muito sofrimento. Mas eu quero te lembrar que o Botafogo é aquele tipo de time que é capaz de fazer as coisas mais impensadas. Eu não duvido se o Botafogo chegar lá, ganhar do PSG de 1-0, gol roubado, sei lá, meu irmão. Ganhar de alguma forma, voltar aqui e perder pro capital do Distrito Federal de novo. Eu não duvido, tá? Então, sei lá, tô esperando muito sofrimento, mas por ser botafoguense há muitos anos, eu sei que tudo pode acontecer. Olegário 10 km. Esse aí tá sempre fortalecendo lá com o cupom Brigadeiro, né, Olegário? Lá na Growth, né? Obrigado, irmão. Ele perguntou o seguinte: viu que o Nando disse que está decepcionado contigo por continuar apoiando o MBL? Eu acho que essa é a pergunta mais esperada do Caixa Grossa Responde de hoje, né? E sim, eu recebi o print de diversas pessoas diferentes, uma infinidade de pessoas de vários nichos me mandaram esse print. Parece que o Nando respondeu, né, a pergunta de um seguidor que perguntou se ele tinha ficado desapontado ou decepcionado por eu não ter criticado o MBL ou por ter continuar com laços com o MBL. Não sei qual foi a pergunta direito, ele falou que sim, que ficou muito decepcionado. O que eu posso falar sobre isso? Vamos lá. Eu posso dizer que eu, desde o começo, eu deixei muito clara a minha posição. São dois caras que eu gosto, dois caras que são amigos meus, que eu considero amigos. Se eles me consideram amigo, aí eu não sei. Mas eu considero os dois meus amigos, tanto o Arthur como o Nando. São dois caras que eu tenho um carinho e respeito grandes. E numa situação como essa, eu avisei desde o começo que eu, na seara pessoal, eu não tomaria partido nem de um, nem de outro. Visto que são dois caras que eu tenho carinho, respeito, né, e que sempre me trataram muito bem, com toda a honra, com todo o respeito que alguém pode tratar uma pessoa. Então não teria por que eu comprar o partido de um ou de outro. Para além disso, eu fiz uma live de cerca de 2 horas e pouco, que os dois têm a possibilidade de assistir, inclusive eu já mandei o link para eles, onde eu pontuei ponto a ponto tudo que eu sabia da treta entre os dois e fui dando meu ponto de vista. Olha, aqui eu concordo com o Nando, aqui eu discordo do Nando, aqui eu concordo com o Arthur, aqui eu discordo do Arthur. E explicando o porquê que eu estava concordando com um ou com o outro, e às vezes não só com o Arthur, como com o MBL de uma forma geral. Então eu deixei muito clara a minha posição, mas eu não posso controlar os sentimentos e as expectativas dos outros. Eu tenho controle sobre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, não sobre o que os outros pensam ou sentem. Se o Nando está desapontado comigo, eu fico triste. Não gostaria que isso acontecesse, como também não gostaria que o Arthur ficasse desapontado comigo, é lógico, gosto dos dois. Agora, cada um tem o livre-arbítrio para agir, para pensar, para sentir da forma que achar melhor, né? O que eu posso dizer aqui é que não esperem de mim nenhum ataque, ainda que o Arthur ou o Nando fiquem, no caso específico do Nando, né? Ainda que o Nando fique desapontado comigo, que se distancie, etc, etc. Como ele nunca fez nada pessoal para mim, pelo contrário, como sempre foi muito honrado comigo, como sempre foi muito respeitador comigo, e como conquistou por conta disso o meu respeito e meu carinho também, não esperem nenhum vídeo meu atacando ele, sendo desonrado ou qualquer coisa nesse sentido.
ainda que ele se distancie de mim por conta disso. Sigo gostando dele, sigo respeitando, sigo tendo um carinho grande por ele. E do meu lado, se não mudar o status quo, a não ser que ele resolva vir para cima de mim, aí a coisa muda, né? Mas se não for o caso, e acho que não vai acontecer, do lado de cá nada muda, sigo tendo carinho, respeito e admiração por ele, assim como tenho pelo Arthur. Sou mais próximo do Arthur, sou muito mais próximo do Arthur, na verdade, a gente se fala com frequência, a gente se vê com muito mais frequência, mas ainda assim optei por não tomar partido nem de um nem de outro, porque são dois caras que eu gosto e acho que essa briga foi desnecessária para todo mundo, tá? Então o que eu posso dizer é isso, não controlo o que os outros pensam, não controlo o que os outros sentem, mas eu controlo as minhas ações, então não esperem de mim nenhuma atitude ofensiva nem desonrada atacando nenhum desses dois, nem o Arthur, nem o Nando, tá bom? Grande abraço a todos, cliquem no link do comentário fixado, entrem na nossa comunidade e os